Boa noite a todos, com muita alegria que retornamos para mais um Evangelho no Lar. Esse momento de comunhão de corações, de pensamentos, de emoções. Que possamos, à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, das suas palavras, da sua vivência, trazermos exemplos para que sejam aí guias das nossas condutas, do nosso pensar, do nosso agir. Vamos dar os lembretes da noite, aqueles que desejarem, trazer para próximo um recipiente com água, para que essa água possa ser trabalhada, magnetizada, por esses espíritos que já nos cercam, trazendo também irmãos para o aprendizado da noite. Vamos então iniciar com a leitura do livro Minutos de Sabedoria, para que possamos aí ir ajustando as frequências vibratórias com essa equipe do plano astral superior. Vamos abrir aqui, gosto de forma aleatória. Número 106. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Então, aqui, se nós estamos sofrendo, ele nos convida ao movimento, à ação. Não se apresse, mas também não desanime. Muito bom, Carlos Torres Pastorino, sempre trazendo excelentes reflexões para nós. Então vamos, meus irmãos, fechar os nossos olhos. Percebermos as energias que nos circundam, que nos permeiam, toda essa criação divina, Ele próprio, como essência dentro de cada um de nós, ao redor de todos nós. Obrigada, meu Pai, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, neste planeta azul que nos recebe para realizarmos o nosso aprendizado, o nosso galgar dessas escadas infinitas. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua permissão, para que os bons espíritos nos cerquem, nos envolvam com todo o Seu amor, com todo o Seu carinho. Eles, como mensageiros do alto, possam conseguir acesso aos nossos corações e às nossas mentes aflitas, para que possamos entender melhor a mensagem da noite de hoje. Fique conosco, Mestre Jesus. Fiquem conosco, irmãos. Esteja sempre conosco, Pai. E nós também, sempre com vocês. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Na noite de hoje, vamos fazer uma leitura da página do livro Jesus no Lar, do nosso irmão Chico Xavier, trazido pelo espírito Nélio Lúcio. Esse livro é bem bacana porque ele vai contar histórias que não estão relatadas pelos evangelistas, histórias que aconteciam lá na intimidade da casa de Simão Pedro. Então ali Jesus sempre estava a conversar, a receber os amigos, para trazer as elucidações através de exemplos práticos na vida de cada um deles. E hoje o nosso tema vai ser o capítulo 20, a caridade desconhecida. Muito bacana. Muitas das vezes a gente se acha incapaz de poder fazer algo por alguém. E nós temos no Espiritismo a nossa frase que Kardec trouxe, fora da caridade não há salvação. Mas ainda, mesmo no meio espírita, nós ainda esquecemos do verdadeiro sentido da caridade, que é a caridade como os espíritos nos trouxeram lá no Livro dos Espíritos, no sentido do perdão, da indulgência, da benevolência, de tudo mais que é aí arrebatado por essas virtudes, a compreensão, a paciência, a tolerância, enfim, todas essas virtudes da alma, a calma, a serenidade, a tranquilidade, o respeito. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele conta assim para nós. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Olha, quantos de nós, nesse momento da pandemia, às vezes muitos de nós perdemos o emprego, temos pessoas ao nosso redor que estão passando por dificuldades financeiras, e aí a gente se pergunta,
Eu não tenho condições de praticar, né? Expressar essa compaixão, todas essas virtudes que temos dentro de nós. E ele diz: por que meios incentivar a beneficência sem os recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Então, o irmão foi convidado à prática dessa caridade, dessa beneficência, mas ele não tinha de onde tirar o dinheiro para dar, né, ao outro, ao próximo, aqueles bens materiais que são tão importantes para nós aqui encarnados, né? O alimento para saciar a fome, o agasalho para nos cobrir durante uma noite de inverno, uma noite mais fria. Né? Então ele se sentia aflito por não conseguir fazer esse tipo de trabalho, mas ele não se percebe o quão virtuoso está sendo, né, quando ele já distribui palavras, gestos de conforto. Né? Então ele também está trabalhando nessa caridade, mas ele não consegue se aperceber. Então ele diz: rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que lhe era vedado o esforço na caridade pública. Podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava passo à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Ora, a todo momento o nosso irmão se importava e se dedicava ao trabalho de combater, lembra aquele mal, né? Senhor, nos livrai das tentações. Que tentações são essas, meus irmãos? Senão o mal que ainda existe dentro de nós e que quando nossos irmãos ainda, né, nessa luta como nós estamos, vêm insuflar este mal dentro de nós, nós nos deixamos ainda levar por esse insuflar e ainda botamos, vamos dizer assim, no linguajar, né, cotidiano, botamos mais lenha na fogueira ao invés de combater como o nosso irmão deu exemplo aqui. Então, quando chega a nós alguém falando de alguém, mal de alguém, praticando a maledicência, né, ou apontando somente os erros, nós ainda fazemos o quê? Insuflamos, colocamos mais, apontamos mais ainda aqueles problemas, ao invés de, né, nos calar, tentar mostrar o outro lado, tentar trabalhar aí contra essa nossa veia aí, né, de imperfeição, esse mal que ainda está dentro de nós. Então ele diz: adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Ou seja, por falta da sua carência material, de não ter ali dinheiro para comprar aquelas coisas que ele poderia dar ao outro, que nós tanto, né, aí pensamos de forma repetida, no alimento, no agasalho, ele não se via possibilitado disso, mas ele trabalhava exatamente aquela verdadeira caridade, a caridade desconhecida, como ele traz no início do capítulo. Então ele
sem, vamos dizer assim, sem notar, cultivava e trabalhava a verdadeira caridade. E ele diz, nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Coitado, né? Coitado não, né? Ele chegou achando que não tinha conseguido, né, atender ao chamado da beneficência e por isso tinha falhado no seu trabalho aqui quando encarnado. Mas ele disse, temia o julgamento das autoridades celestes quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra quem? Contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. É a luta contra o mal que existia dentro dele próprio. Né? Em momento algum ele se coloca contra o outro que está vindo insuflar aquele mal que possivelmente ainda haveria dentro dele, mas ele já consegue trabalhar isso e essa luta constante contra ele mesmo, né? Contra esse mal que ainda está dentro de cada um de nós, é essa nossa verdadeira vitória, nós com nós mesmos, através dessa convivência com outros irmãos, conosco, né, em dificuldades diversas ou em aprendizados diversos, a gente vai aí burilando, né, essa pedra bruta, encontrando e tentando expressar de forma plena essa divindade que já somos, né, pois somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, esse ser perfeito, né, essa energia perfeita que nos criou. Então ele diz, fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, meus irmãos, somos convidados a lutar contra esse mal que existe dentro de cada um de nós, fazendo a nossa parte, o nosso papel, o nosso trabalho, diante de toda a criação, sendo inspirados por esses amigos do alto. Mas se nós nos permitirmos ainda, persistirmos em alimentar este mal que ainda vive dentro de nós, seremos sim também acompanhados por muitos irmãos que ainda, né, permanecem também nesta mesma vibração. Então, uma das melhores formas, né, de buscarmos aí forças e discernimento para esse trabalho é a prece. E nesse momento, então, fechamos os nossos olhos e vamos agradecer por mais esta reflexão na noite de hoje. Pedindo aos bons espíritos, aos nossos benfeitores, amigos, entes queridos que já retornaram à pátria espiritual e que com a permissão do Pai retornam para nos ajudar de forma quieta, mas de forma precisa, através de insuflar os nossos pensamentos para o bem, que eles possam nos ajudar a combater esse mal que ainda há em nós, né? O mal que na verdade é só o desconhecimento, a falta da prática deste bem. Que possamos ainda galgar esse caminho de espíritos imperfeitos nessa nossa luta diária, por expressarmos toda essa bondade, todo esse amor que o Pai nos fez, que o Pai é, que nós somos. Agradecemos a presença dos bons espíritos, agradecemos a toda a espiritualidade amiga, agradecemos pelo trabalho, que eles possam nesse momento despejar sobre as águas os eflúvios necessários para o nosso refazimento. Que possamos compartilhar com todos aqueles que conosco convivem. E agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoe os nossos amigos, abençoe a todos os corações, ligados a Ti ou não, meu Pai. Fiquem conosco, hoje e sempre, que assim seja.